Suramar e seus nobres cidadãos sugando avidamente o sangue de seu próprio mundo. Arcanista Talisra, eu me lembro da sua posição na Guerra dos Antigos. Como vamos saber se você não nos trairá e se tornará a próxima Elisande ou a próxima Ashara? Desde que começou nossa relação, parece que as botas de Lordemar têm saltos cada vez mais altos. Os Elfos da Noite e Talisra estão livres do vício em magia? Aqui existe a mentira, a farsa dos Elfos da Noite, e a relação de Lordemar e Talisra é mesmo amor ou obsessão e relação forçada? Isso, mais um pouco, vocês vão ver nesse vídeo. Muito obrigado a todos os comentários e likes na parte 2. Graças a vocês, atingimos a meta de 50 likes. E boas-vindas aos nossos membros, ao Pedro Martins, nosso lendário de ouro, e o nosso Renatex, o nosso lendário de ferro. Brigadão mesmo. Qualquer outra informação está no primeiro comentário fixado aqui embaixo do vídeo. Agora chega de papo e simbora pro vídeo, logo após a vinheta. Este é o destino de filhos da noite que não podem beber da nascente da noite. Este será o meu destino também, a menos que... Segundo Talisra, a mente deles começa a embasar, os pensamentos ficam confusos, os golems e os construtos definham e se desativam. E o pior, a sociedade de Suramar começa a sofrer abstinência de mana. Traduzindo tudo isso para vocês, os Elfos da Noite não foram curados da dependência de magia, mas simplesmente trocaram a energia que os alimenta. Antes, eles se alimentavam da energia da Nascente da Noite, que era uma mistura com o arcano do olho de Amantu. Hoje, os Elfos da Noite se alimentam de mana, que é basicamente a essência do sangue de Azeroth, misturado com o poder da vida da árvore Arkandor, exatamente o que Xal'atath disse no passado. Suramar e seus nobres cidadãos sugando avidamente o sangue de seu próprio mundo. Assim como eles se tornavam fenecidos pela falta da energia da Nascente da Noite, agora eles também definham se faltar a mana. Não é diferente dos Elfos Sangrentos que antes viviam de poder arcano da sua Nascente da Eternidade. Depois, passaram a consumir poder vil de Sargeras. E por fim, passaram a viver do poder da luz e da sua Nascente do Sol. Isso destrói a narrativa de que os Elfos da Noite, ou Chaldorei, foram curados ou não são mais dependentes de magia. São dependentes, sim, agora de mana, a essência do sangue de Azeroth, misturado com o poder da vida da árvore Arkandor. Mas, voltando à história principal, Talisra e nós acabamos conseguindo realinhar o fluxo de mana e derrotar as forças de Xal'atath. Ótimo! São todos os cristais. Volte à câmara principal e devolva-os aos seus pedestais. A mana volta a fluir para a cidade de novo, estabilizando Suramar e assim, as forças dos Chaldorei estão prontos para ajudar os Elfos Sangrentos a enfrentar Xal'atath e a hoste devoradora em Tel Danath. Que isso sirva de lição a Xal'atath e seus lacaios. Os Filhos da Noite não medem esforços ao defender seu povo e seu mundo. Com o fluxo de mana restaurado, nossas forças podem se mobilizar e se teleportar para a Lua Prata. Vamos nos concentrar lá. Acredito que os preparativos estão arranjados. Apresente-se a Lordemar e contemple o exército que arrebanhou. Hora de os Filhos da Noite honrarem a dívida que temos com Quel'Thalas. Aqui, Talisra diz: Suramar se lembra da dívida que temos com o Sindorei pela ajuda prestada quando mais precisamos. Aqui eu quero deixar uma pergunta, duas, talvez mais. Primeiro, como vimos na parte 2 desse Teorizandro, Talisra não deve somente aos Elfos Sangrentos, mas também aos Elfos Noturnos, afinal, Tyrande estava lá também. E não podemos esquecer que quem deu a semente da Arkandor não foi os Keldorei ou os Sindorei, mas sim os Kaldorei. Um elfo noturno? Faronde? Então eu pergunto para vocês, aonde estava Talisra e os Chaldorei quando a Teldrassil, a árvore do mundo e morada dos elfos noturnos, foi queimada?
Em um diálogo entre Liadrin e Talisra criticou os Elfos Noturnos e a Aliança. Saudações, Lady Liadrin, e a você. Bem-vindos de volta a Suramar. Fico feliz por recebê-los em circunstâncias mais agradáveis. É bom ver sua cidade livre, primeira arcanista. Nós estamos em grande dívida com vocês. Vocês foram fundamentais para a nossa causa. A Horda lutou ao seu lado contra a Legião Ardente. Com orgulho, milady. Eu admito que, quando ouvi falar na Horda, não achei que fôssemos ter tanta coisa em comum. Imaginei que os nossos primos de Kalimdor dariam bons aliados. Porém, sua arrogância e desconfiança logo mostraram o contrário. Arcanista Talisra, eu me lembro da sua posição na Guerra dos Antigos. Como vamos saber se você não nos trairá e se tornará a próxima Elisande ou a próxima Ashara? Não queremos nos tornar escravos da Nascente da Noite. Queremos expulsar a Legião de Suramar e acabar com a opressão de Elisande. Os Kaldorei lutarão até que a Legião tenha sido derrotada e a Nascente da Noite destruída. Depois disso, veremos até onde a sabedoria de Eluna nos guiará. Pelo visto, a sabedoria de Eluna a afastou dos laços que nos uniam. Que assim seja. Tirande e seu povo orgulhoso zombam dos Sindorei. Porém, por muitas eras, eles hibernaram em tocas e se esconderam nas árvores, enquanto meu povo lutava para salvar este mundo. A aliança é muito encastelada. Enclausurada demais. Meu povo não vai suportar tamanha estagnação outra vez. É por isso que recebi o convite para ir à Lua Prata com gratidão. Eu gostaria de saber se existe lugar para os Filhos da Noite na Horda. Talisra foi para a Horda e acabou servindo Sylvanas, que talvez tenha matado mais que Ashara ou Elisande. Ela está matando as próprias tropas. Então, eu te pergunto mais uma coisa. Será que Tirande estava tão errada em duvidar, questionar e perguntar? Arcanista Talisra, eu me lembro da sua posição na Guerra dos Antigos. Como vamos saber se você não nos trairá e se tornará a próxima Elisande ou a próxima Ashara? E só para finalizar esse exposit da Talisra, que relação é essa dela com Lortemar? Primeiro, eles mal terminam a guerra, Lortemar nem voltou ainda para Quel'Thalas, e Talisra já diz: Foi uma honra, Lordemar. É um alívio que a guerra tenha chegado ao fim. Agora você não tem mais desculpa para não me visitar em Suramar. Depois de uma guerra e de tanto tempo longe, Lortemar quer ir para casa, para Quel'Thalas, então ele diz: eu estou longe de Lua Prata já faz um tempo. Sem dúvida, meu povo precisa de... No mesmo instante, Talisra nem deixa Lortemar terminar de falar e já diz: Halduron me garantiu que Quel'Thalas está sã e salva. Romat disse que se você criasse caso, ele ia teleportar você para o baluarte da noite. Lortemar, incrédulo, responde: Pelo visto, meus aliados conspiram contra mim. Talisra dá a última cantada, na lata. Só com uma conspiração para você passar um tempo comigo? Lortemar, vendo que não tem saída, termina: Não, milady. Vai ser um prazer. Talisra faz uma gracinha ao ver que ajoelhou Lortemar à sua vontade. Resposta digna de um cavalheiro, Lorde Regente. Você ainda tem salvação. Pode até ser que eu consiga lhe ensinar a desfrutar dos prazeres da vida. Lortemar, claramente desinteressado, mas mantém a educação de sempre. E diz: Pode ser, primeira arcanista. Pode até ser. Aqui eu quero que vocês deixem as suas opiniões aí nos comentários. A minha é a seguinte: do mesmo jeito que se Talisra fosse um homem e Lortemar uma mulher, eu vou criticar. Forçar alguém a fazer ou ser algo que ela ou ele não quer, pra mim, é absurdo e inaceitável. Claramente o Lortemar não estava afim. Daí ela vai lá e se junta aos amigos Halduron e Romat
e fazem toda essa manipulação para forçar o Lortemar a ficar com ela. Constrangido, acuado e sem saída, Lortemar mantém a educação e se rende. E se você já ficou constrangido com isso, olha essa cena. Do contrário, você teria uma desculpa para recusar a minha proposta. Sua proposta? Fui eu quem implorou pela sua mão em casamento, Talisra? Lordemar Teron, você é uma criatura tão sistemática que teria adiado nosso casamento por conta de um quadro torto nas paredes de Lua Prata. Minha sorte é que o meu reino e o seu testemunharam nossos votos. Senão você seria capaz até de negar que havia dito sim. Aqui parece até que Lortemar foi forçado a aceitar se casar. E com o que vimos antes, não dá para duvidar. Ou será que dá? Eu sei que muitos embelezam e romantizam esse momento, ou shippam ou torcem pelos dois juntos, mas eu acredito que Lortemar não ama Talisra e só sustenta a relação por pressão social. E fica ainda mais claro que o motivo da Talisra ir para a Horda não foi só a arrogância dos elfos noturnos, como ela disse, ou os atributos dos elfos sangrentos, ou ainda a força da Horda, mas puro e simplesmente a sua obsessão por Lortemar Teron. Desde que começou nossa relação, parece que as botas de Lordemar têm saltos cada vez mais altos. Enfim, essa é a minha opinião. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Voltando aqui para a história. Com os exércitos dos Chaldoreis prontos e indo para Quel'Thalas e Talisra já lá, nós vamos até Lortemar e ele diz: com os Chaldorei testemunhamos mais elfos reunidos em um só lugar do que em Eras. Chandris fala: espero que seja o bastante. Terá de ser. Estamos lutando pela segurança do nosso mundo. Se você gostou do vídeo até aqui, não esquece do like para garantir o próximo. Chegou a hora de atacar e invadir Quel'Danas e enfrentar a hoste devoradora. Continua. Se você quer que esse Mega Teorizando continue, faça como os lendários que estão aparecendo aqui na tela e escreva nos comentários a palavra continue. Na próxima parte do Mega Teorizando, estou convencida de que Jaina Proudmoore tem uma nascente mágica em algum canto. Não tem como ela ser tão boa nas artes arcanas sem uma nascente. Assim que os Filhos da Noite entraram na Horda, nós propusemos um plano para embelezar Orgrimmar. Você acredita que até hoje estamos esperando a permissão do Comitê de Urbanismo?